Imagina a cena. Um fugitivo, sabe, no limite, escondido no escuro de uma caverna. Sim. E lá fora, um exército inteiro caçando ele. De repente, o próprio rei, o perseguidor dele, entra nessa mesma caverna. Sozinho e vulnerável. Exato. É aquela oportunidade única na vida. Essa cena, que parece, sei lá, de um filme de suspense, tá em 1 Samuel 24. E levanta uma pergunta fundamental. É, uma pergunta que a gente vai tentar explorar hoje. O que realmente transforma um fugitivo num rei? Não é a coroa, né? Definitivamente não. Nossas fontes de hoje, que são 3 comentários do blog Reavivados por Sua Palavra, sugerem que a resposta está escondida bem nesse momento, num ato que quase ninguém viu. E o palco desse drama, o cenário, é crucial para entender tudo. Onde eles estavam? Os comentários nos levam para Endide. O nome já é sugestivo, significa fonte de cabras. Um lugar selvagem, então? Totalmente. Pensa num oásis na costa do Mar Morto, uma paisagem super árida, cheia de montanhas, rochas e, claro, muitas cavernas. O esconderijo perfeito. Exato. Uma das fontes até descreve um cânion bem íngreme, que desce centenas de metros. É um lugar isolado, o cenário perfeito para um confronto tão íntimo e decisivo, sabe? Longe de todo mundo. Perfeito. Então vamos direto para dentro da caverna. Saul, o rei, entra o texto diz que foi para suas necessidades. É uma forma delicada de dizer. E ele não faz a menor ideia de que Davi, o homem que ele mais quer morto, está a poucos metros ali na escuridão. E não só Davi, né? Os homens dele também. Sim. E a reação dos homens de Davi é tipo elétrica. Eles começam a cochichar, cheios de certeza. É hoje. Isso. Este é o dia que Deus prometeu, ele entregou o seu inimigo nas suas mãos para você fazer o que quiser com ele. Para eles, não tinha dúvida. Era um sinal divino. Mas é aí que a coisa fica interessante, porque uma das nossas fontes, os comentários selecionados, meio que joga um balde de água fria nessa certeza toda. Como assim? Eles fazem uma observação que é crucial. Essa promessa específica que os homens de Davi citam, com essas palavras exatas, Sim. ela não existe em nenhum registro anterior da Bíblia. Ué, peraí, então eles estavam inventando? Ou era tipo uma interpretação criativa do momento para justificar o que eles queriam fazer? Exatamente. É muito mais provável que seja a segunda opção. Eles não estavam mentindo de propósito, mas eles estavam vendo a situação pelas lentes do desespero, do cansaço, do desejo de vingança. Viram o que queriam ver. Perfeito. E é aqui que os comentaristas apontam a genialidade da história. A oportunidade não era um sinal de Deus para Davi matar Saul. Era o quê, então? Era um teste de Deus para o caráter de Davi. A verdadeira prova não era se ele tinha coragem para tomar o poder. Mas sim como ele lidaria com esse poder. Exato. Como ele lidaria com o poder, quando o tivesse na mão, de forma tão fácil. Matar um inimigo vulnerável numa caverna o colocaria, no fundo, no mesmo nível de Saul. E a forma como ele lida com isso é o que choca todo mundo, né? Na caverna e a gente que lê a história. Porque ele não levanta a espada. Não mesmo. Ele pega uma faca e faz algo muito mais sutil. Ele vai de fininho e corta um pedaço da borda do manto do rei. Um ato quase trivial, a gente poderia pensar. Pois é. Mas o que vem depois é o que define tudo. O comentário da Rosana Barros destaca que, logo depois, sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. Ele sente um remorso avassalador. E esse remorso é a chave de tudo. A gente imagina que a consciência de um guerreiro, um cara que já matou um gigante, seria mais calejada. Com certeza. Mas o pastor Heber Toth Armi, outra de nossas fontes, argumenta o exato oposto. Ele diz que um coração frio, que não sente nada, é um coração que está longe de Deus. Ah, interessante. Já o coração sensível, que se perturba até com uma coisinha pequena como essa, é um sinal de uma conexão espiritual muito profunda. A consciência do Davi não era só culpa, era um guia moral ativo. Isso é muito contraintuitivo. A gente costuma associar liderança e força com uma certa dureza, sabe? Aquela capacidade de tomar decisões difíceis sem nem piscar. Sim, a imagem do líder durão. Exato. Mas aqui os comentaristas estão dizendo que a verdadeira qualificação do Davi para ser rei vinha justamente dessa sensibilidade extrema.
dessa capacidade de se sentir mal por algo que os homens dele provavelmente comemorariam. Perfeito. E os comentários selecionados complementam isso com uma frase muito poderosa. A consciência só é um guia seguro se for iluminada pela luz que vem do céu. Ou seja, não é qualquer consciência. Não é. É uma consciência que está calibrada por um padrão moral mais elevado. E essa decisão dele não foi só pessoal, foi um ato de liderança. O texto diz que ele conteve seus homens. Dá para imaginar a tensão nesse momento. Total. O líder dizendo, abaixem as espadas, para homens que estão há meses sendo caçados, com a solução para tudo bem ali, vulnerável na frente deles. A força que Davi mostrou ali não foi física. Não, de jeito nenhum. Foi força de convicção. E essa convicção, segundo os comentários, se baseava em quê? Na ideia de que o único caminho para o sucesso verdadeiro é esperar pelo tempo de Deus. Essa citação, também dos comentários selecionados, resume a filosofia de Davi. Ele sabia que o trono seria dele. Sabia, a promessa existia, mas ele se recusa a forçar o resultado, a pegar um atalho, mesmo que esse atalho parecesse assim divinamente preparado. Ele entende a diferença entre uma oportunidade e uma armadilha para o caráter. Ok, então Davi contém os homens, Saul sai da caverna sem saber de nada, a história podia acabar aí. Podia, mas não acaba. Davi sai logo atrás e confronta o rei, e o jeito que ele faz isso é impressionante, ele não grita, eu te peguei. Não, ele faz o oposto. Ele chama por Saul e faz reverência com o rosto em terra, um gesto de submissão, de respeito profundo por aquele que ele podia ter matado minutos antes. E ele usa o pedaço do manto. Sim, ele mostra o pedaço do manto não como um troféu, mas como prova da misericórdia dele. E o discurso dele é todo construído em cima dessa ideia. Ele não tenta se justificar, ele apela para uma autoridade maior. A Rosana Barros destaca bem a frase: "Seja o Senhor o meu juiz, e pleiteie a minha causa." É como se ele dissesse, isso não é comigo. Exato. Eu não vou resolver isso com as minhas próprias mãos. Eu confio que existe uma justiça maior que vai julgar entre nós dois. E ainda tem um toque pessoal, né? Tem. Os comentários selecionados lembram que, em certo momento, ele chama Saul de meu pai, porque Saul era de fato o sogro dele. Isso transforma um confronto político num drama familiar. E qual é a reação de Saul a tudo isso? Um rei paranoico, consumido pelo ciúme, de repente confrontado com a prova de que ele estava errado. É um colapso completo. A reação de Saul é de uma vulnerabilidade que a gente não esperava dele. Ele desmorona. Totalmente. O texto diz que ele chorou em voz alta. Não é um choro silencioso, é um soluço, sabe? O som de uma armadura psicológica se quebrando. A misericórdia foi mais forte que a espada. Muito mais eficaz. Desarmou Saul completamente. E nesse momento de clareza, ele reconhece a superioridade moral de Davi e diz as palavras que selariam o futuro. Ele praticamente passa a coroa ali. Sim, ele diz: "Agora tenho certeza de que você será rei e de que o reino de Israel será firmado em suas mãos." É o próprio rei, seu inimigo, profetizando a ascensão dele. Fico pensando, essa foi uma mudança de coração genuína do Saul? Ou foi só o choque do momento? Ele realmente se arrependeu ali? Essa é a grande questão. Naquele momento, o arrependimento parece totalmente sincero. É uma catarse. Um desabafo. O pastor Hebertot Sarmi vê isso como a ilustração de um princípio universal. É melhor reagir com bondade diante da maldade. Faz sentido. A atitude do Davi não só salvou a integridade dele, como provocou essa faísca de humanidade em Saul. E os comentários selecionados vão além, dizendo que esse ato reflete o espírito de amor ao inimigo que seria ensinado séculos depois no Novo Testamento. Então Davi estava séculos à frente do tempo dele, eticamente falando? Com certeza. Ok, então vamos amarrar as pontas. A gente viu o que aconteceu, a reação, mas qual é a grande lição que os comentaristas tiram disso tudo? O que a gente leva para casa depois de sair dessa caverna? Bom, o primeiro grande tema, que aparece em quase todas as fontes, é a diferença crucial entre justiça divina e vingança humana. Certo. Davi tinha todos os motivos, pela lógica do mundo, para se vingar. Mas ele escolhe conscientemente entregar o caso para uma instância superior. Ele confia que Deus vai fazer justiça no tempo certo, e essa confiança o liberta do peso
e da corrupção da vingança. E isso se conecta diretamente com a outra grande ideia sobre meios e fins, né? Perfeitamente. Os comentários selecionados têm uma frase que, olha, poderia estar em qualquer livro de ética ou liderança hoje. Qual é? Os meios que utilizamos para alcançar nossos objetivos são tão importantes quanto os próprios objetivos. Essa, para mim, é a lição central. Não bastava ele se tornar rei. Não. O como ele se tornaria rei definiria que tipo de rei ele seria. Se ele tomasse o trono com um assassinato no escuro, ele começaria o reinado sobre a sombra da traição. Ao escolher o caminho da integridade, Mesmo sendo o mais longo e difícil, ele estava construindo a fundação moral do seu futuro reino. mas eu ainda estou pensando naquilo que perguntei antes, sobre o arrependimento de Saul. Depois de uma cena tão emocionante, com choro, confissão, profecia, Davi simplesmente vira as costas e volta com os homens dele para a fortaleza. Parece um pouco frio, não? Se a lição é sobre misericórdia, por que não confiar em Saul naquele momento? Os comentaristas veem isso como cinismo ou como sabedoria? Excelente pergunta. E as fontes são unânimes. Veem isso como sabedoria, não cinismo. É prudência. Prudência. Tanto a Rosana Barros quanto os comentários selecionados apontam que Davi, apesar de ter um coração sensível, não era ingênuo. Ele sabia com quem estava lidando. Ele conhecia a peça. Exato. O arrependimento de Saul podia ser genuíno naquele instante, mas a instabilidade dele era crônica. A Barros até menciona que Saul era frequentemente influenciado por um espírito maligno, que é uma forma de descrever a profunda instabilidade emocional e psicológica dele. Entendi. Então Davi perdoou o homem. Mas não confiou na situação. Ele separou misericórdia de imprudência. Faz todo sentido. É uma misericórdia com olhos abertos. Exatamente. E isso nos leva a um detalhe final que cimenta o caráter do Davi. Naquele momento de clareza, Saul faz um último pedido. O que ele pede? Ele pede que Davi jure que, quando se tornar rei, não vai exterminar a família e os descendentes dele. Ah, claro. Uma preocupação bem prática. Muito. Os comentários selecionados explicam que essa era a prática padrão na época. Uma nova dinastia, para consolidar o poder, eliminava qualquer possível herdeiro da família anterior. Era uma política brutal, mas comum. E Davi jura. Ele jura. E o mais importante, anos depois, quando ele já é um rei poderoso, ele cumpre a promessa. Ele não só poupa os descendentes de Saul, como cuida deles. Nossa! Isso reforça a imagem de que a honra dele não foi um ato isolado na caverna, mas um traço de caráter consistente. Ele manteve a palavra, mesmo uma promessa feita ao seu maior inimigo. Então, voltando à nossa pergunta inicial. O que transforma um fugitivo em um rei? O que essa análise nos mostra é que não foi uma batalha, nem uma coroação. Foi um teste de caráter na escuridão. Exato, testemunhado só pelos homens dele. A misericórdia, a paciência e a confiança de Davi numa justiça maior revelaram a aptidão dele para a liderança de um jeito que nenhuma vitória militar jamais poderia. Ele provou que era digno do trono não pela capacidade de lutar, mas pela capacidade de não lutar quando isso mais importava. E isso nos deixa com uma reflexão final, que emerge de todas essas fontes. Os comentários mostram vividamente como Davi e seus homens, dentro da mesma caverna, na mesma escuridão, olharam para a mesmíssima situação e viram coisas radicalmente diferentes. Para os homens, era uma ordem para matar. E para Davi, era um teste sobre perdoar. Isso nos leva a uma questão importante, né? Sim. Como as nossas próprias convicções, nossos desejos e, no fundo, o nosso caráter moldam a forma como a gente interpreta as oportunidades que a vida nos apresenta. E o que poderia mudar se, no momento de conflito, a nossa prioridade não fosse buscar vantagem, mas sim demonstrar integridade?